Eu tenho duas paixões, viajar e comer. E que tal fazer isso numa região incrível que mistura paisagens fantásticas da Patagônia chilena com geleiras milenares, trekkings de tirar o fôlego de tanta beleza, sabores que você só encontra nesta região e com uma vista privilegiada das Torres del Paine, a oitava maravilha do mundo. Então, você tem que vir comigo nesta aventura. Olá, eu sou David Gormaz do blog Like Chile e se você é novo por aqui, saiba que este é o melhor canal de turismo para os brasileiros que visitam o Chile. Por aqui você vai encontrar dicas para todos os tipos de viajantes, tanto no blog, YouTube, Instagram e até no TikTok. Começamos nossa viagem para Puerto Natales saindo desde o Aeroporto Nacional de Santiago do Chile em um voo que dura aproximadamente 4 horas no total. São 1 hora e 30 minutos em voo para chegar até a cidade de Puerto Montt, onde tem uma curta escala de 25 minutos. Aqui não há necessidade de descer do avião. Logo, retomamos viagem e depois de 1 hora e 45 chegamos no aeroporto Teniente Julio Gallardo, na cidade de Puerto Natales. Bem, chegamos aqui no aeroporto, tá friocito, viu? Tá bem gostoso. Este aeroporto é bem pequeno, o que facilita na hora do desembarque. Existem serviços de transfer até Puerto Natales, caso você queira ficar, ou transfer para Torres del Paine para quem vai se hospedar por lá. Eu fiquei em Puerto Natales, me hospedei a um quarteirão da Praça de Armas da cidade, onde você pode encontrar vários restaurantes e feirinhas de artesanato. O Like Chile foi convidado a participar do evento gastronômico Sabores Natalinos, organizados pela Câmara de Turismo de Última Esperança, que aconteceu no final do mês de abril, já que Puerto Natales quer se transformar numa capital gastronômica a nível mundial. E aqui vou te mostrar por que está muito perto desse objetivo. Viajamos com uma turma de jornalistas e conhecidos chefes internacionais, participantes do programa de televisão MasterChef Chile, Top Chef Chile e Recomendo Chile. Os acompanhei de pertinho, experimentando as melhores preparações da região. E começamos cedo com os trabalhos. Começamos nosso percurso aqui pela cidade de Puerto Natales. E o que eu poderia fazer às 9 da manhã? Tomar gin. Sim, vamos experimentar 2 gins de uns australianos que se apaixonaram por esta região e eles estão produzindo um gin maravilhoso com frutos naturais aqui da região que já vou te mostrar. Pois é, visitamos a destileria Last Hope, um empreendimento que nasce em 2017 com os australianos Kiera e Matthew, quando estavam fazendo um mochilão pela Patagônia e descobriram que aqui não se vendia gin. Então a ideia apareceu na hora e hoje o Last Hope é um ponto imperdível na região. Por aqui é possível experimentar suas preparações, como também participar em um tour gratuito, onde você poderá aprender todo o processo para destilar gin. Mas não precisa começar tão cedo como a gente, já que o bar está aberto de noite e é uma boa escolha para aquecer o corpo. Sabe quantos graus tem neste momento? 3. Não acredita? Olha meus amigos, tá? É assim a Patagônia, então eu vou pegar minha mantita. Tudo bem, depois com um gin vai ficar muito legal. Agora, se você quer começar mais tranquilo o dia, uma alternativa é visitar o Café Cau, que além dos cafés oferece uma ampla variedade de bolos com os sabores típicos da Patagônia. A cidade de Puerto Natales é bem pequena e acolhedora, e bem vale aproveitar a costanera para dar uma caminhada e se deixar surpreender por sua beleza. Mas aqui são 4 os pontos clássicos para tirar fotos. O monumento Milodon, um animal enorme que viveu na região há mais de 10.000 anos. Este animal era mamífero e seus restos foram encontrados numa cova que é possível de visitar. A Maun, obra similar à de Punta del Este e do deserto de Atacama. O monumento ao vento, que faz jus aos fortes ventos da região. E o muelle histórico Brown and Blanchard, provavelmente um dos lugares mais fotografados da cidade. Esse aqui é o Monumento del Viento. E é verdade, porque aqui, tá vendo? Venta. E é importante estar bem agasalhado para esse frio. As mãos se gelam bastante, tá? E sim, é importante o vento aqui. Não tem como não ter vento, porque chega muita influência de várias partes. Tem muitas cordilheiras altas assim para controlar esse vento. E claro, se sente bastante o nariz. Está lindo o dia, né? Você não vai acreditar. Os granizos que estão caindo em mim
e vou te mostrar o que acontece lá atrás. Assim está o céu desse lado. Estamos aqui do lado, veja. Acho que a nuvem está aqui em mim. Assim é a Patagônia. Uma maravilha, galera. Então, para ficar protegidos do clima, aproveitamos para visitar o restaurante La Escondida e degustar suas preparações, como ceviche, salmão defumado e outros frios que são bem saborosos. Na região existem diversos tipos de hospedagem e um que destaca pelo luxo e a conservação histórica é o Hotel The Singular, onde experimentei, entre outras preparações, uma riquíssima carne de guanaco e uma sobremesa que me deixou maravilhado. Olá, tudo bem? Olha, a gente está prestes para começar um trekking aqui na Patagônia e você está vendo que estamos totalmente agasalhados. Não sou eu, também o microfone, porque realmente tem que estar super quentinho. Mas o visual que vamos a ter aqui é impressionante. Você vai gostar de fazer essa atividade. Este trekking é um pouco demandante, principalmente na primeira etapa da caminhada, mas caminhando com calma você consegue. E não só isso, as paisagens são tão lindas como um conto de fadas. Você fica tão admirado que realmente você esquece do esforço. O nome de rupestre tem a ver com estas pinturas deixadas pelos antigos habitantes da região. Até hoje não está claro seu significado, mas você pode dar um palpite. E depois de 3 horas e meia percorrendo a Patagônia, neste lindo sendero, neste lindo trekking, quero te falar que vale muito a pena. Você vai se sentir em um ambiente, você já viu, maravilhoso, cultura milenar, se aproximando de bosques, de cordilheira, de árvores, desse friozinho, esse vento. Se você se quer sentir vivo, você tem que vir para a Patagônia. Você tem que vir para Puerto Natales. Em carnes, a especialidade da casa é o cordeiro, tipicamente preparado na estaca ou ao palo, como é conhecido na região. Mas também pode encontrar outros tipos de carne de boi, como já falamos, de guanaco, que recomendo muito experimentar. Se você vier para o Chile, é bem provável que você vai experimentar um pisco sour. Mas se você está nesta região, na Patagônia, você vai experimentar um calafate sour. Vamos ver como que é. Há tempo que não tomava um calafate sour. Super recomendado. Puerto Natales também surpreende com outros empreendimentos gastronômicos que foram apresentados no evento Mercadito Gourmet, onde experimentamos cervejas regionais, chocolates, frios, pães, pizza e muito mais, que você pode encontrar facilmente na cidade. E depois de um dia de trekking e degustações, nada melhor que continuar nos maravilhando com novas preparações. É hora de descansar, porque amanhã temos um passeio que vai te deixar gelado de tanta beleza. Nosso tour começa bem cedo em direção ao Hotel Lago Grey, que tem uma vista incrível. O que você acha de começar esta manhã tendo este visual? Olha, enquanto estamos aguardando nossa navegação, eles nos convidaram nesses ossinhos que são uma delícia, é como um bem casado, sabe? Vamos experimentar? Se você estava com saudade de um bem casado aqui na Patagônia, aqui no Hotel Lago Grey. Logo de aproveitar de tirar lindas fotos e tomar um café gostoso acompanhado de bolos incríveis, vamos começar nosso trajeto até as geleiras. Muito bem, saímos do hotel e agora vamos a dar uma caminhada por uma praia que você vai amar. Para você que ficou na dúvida em que mês a gente está fazendo esse material, a gente está no mês de abril. 16, 17 de abril tem sido nossos dias e é justamente nesta época quando as árvores começam a ficar muito mais avermelhadas. Então, se você quer pegar esse visual, é recomendado vir nesses meses de abril, maio e já junho começa a temporada de neve, ou seja, tudo isso que a gente viu fica bem branquinho. Esta é a praia que eu estava falando, que não sei se todo mundo encararia. Deve ser uma das praias mais geladas aqui da região, porque lá atrás
está a geleira. E os pequenos tímpanos de gelo, eles avançam por essa praia até aqui. Hoje não tem muitos, na verdade não tem nada aqui de perto, lá atrás tem. Mas, vou te falar, água gelada mesmo. Luego de una caminada tranquila pela praia, vamos a embarcar no catamarã Lago Grey. Já estamos dentro, todas as pessoas se acomodando, como ven, tem várias mesas, porque aqui é bem provável que depois vamos a comer alguma coisa. Ou seja, está tudo bem pensado para ter uma experiência bem tranquila, aproveitando a geleira Grey. A travessia é super tranquila e você pode ir para a parte exterior, mas se agasalha bem. Mesmo com sol, tá um frio e um vento. Você quer saber o que é o vento? O interessante é que você fica bem pertinho dos icebergs para tirar fotos surpreendentes. E como não aproveitar para pegar uma pedrinha de gelo e tomar um delicioso pisco sour on the rocks? É claro que a região de Magalhães é conhecida mundialmente pelas Torres del Paine, a oitava maravilha do mundo, e pelos trekkings que se fazem na região. E um dos pontos mais lindos para tirar uma foto impressionante das torres é justamente no Hotel del Paine, onde tivemos a grande surpresa, já que a chef é brasileira e junto a sua equipe nos deleitaram com os produtos que pegam desde a própria horta do local. Lembrando que nesta região é super difícil cultivar a terra, pelas adversas condições climáticas. E para fechar com chave de ouro nossa experiência gastronômica na Patagônia, fomos na disqueria, onde se fazem diversas preparações no disco. E se o chefe me acompanhou xoxando um pão no prato, é porque realmente ficamos maravilhados com a preparação. E bom, amigos desta Patagônia, vamos encerrando mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários. Acompanhe nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Será até na próxima. Tchau, tchau.